Oi, queridos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos no final do mês de julho, glória a Deus, aleluias. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês, aleluias, sobre a vaidade das riquezas, Salmos 49, amém? Peço que vocês, desde já, que não é inscrito no canal, se inscreva, amém? Deixe o seu like, compartilhe a palavra nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas. Amém? Glória a Deus. Queridos, esta palavra que vou compartilhar é um fruto também das minhas experiências pessoais que eu vivi e eu creio que vai ajudar outras pessoas, amados. A palavra, ela é eficaz quando ela é vivida. Amém? Ela é eficaz quando ela é vivida. A Bíblia é um livro que ele não deve ser só lido, ele deve ser aplicado no seu dia a dia. Amém? Vamos fechar os olhos? Senhor Deus, eu te dou graças, Pai, por mais um dia, por tua benignidade, por tua misericórdia e fidelidade na vida dos teus servos, dos teus filhos, ó Pai, porque não fomos chamados por vontade de homens, mas vontade do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que todo mal, que todo espírito, Pai, opressor, caia por terra. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra venha gerar frutos no mundo espiritual para a tua honra, glória, poder e majestade. Queridos, glória a Deus, como eu disse, vou estar ministrando a palavra, a vaidade, amém? Já peguei a Bíblia, a vaidade das riquezas, Salmos 49, amém? Esse Salmos, se eu não me engano, ele foi escrito por Davi. Davi era um rei muito rico na época dele, mas o Senhor, amados, ele agradava ao Senhor. Ele tinha um coração, mesmo em meio à riqueza, um coração puro. Ele buscava, aleluias, ter um coração que agradava ao Pai. Davi escreveu muitos salmos que podem ser aplicados na nossa vida. E, queridos, em 2016 eu tive uma experiência, amém, de trabalho em que eu precisei desses salmos. E Deus usou também uma amiga para me ensinar esses Salmos 49, que eu nunca tinha aprendido dele. E nesta época, assim, Deus, ele nos coloca, queridos, aprenda isso, Deus nos coloca no lugar certo, amém? E na época eu trabalhava na casa de uma moça, de uma mulher rica, e eu sempre, assim, na minha área, a área que eu trabalho é uma área também, numa outra área que eu trabalho, mas que eu tenho uma experiência, a área de moda. Então eu passei por várias casas, amados, e graças a Deus nunca aconteceu nenhum mal, porque eu sempre pedi a Deus proteção, e as pessoas, graças a Deus, sempre me receberam bem nestas casas. Mas graças a Deus também eu nunca tive um anseio de cobiçar as coisas do outro pelas suas riquezas. Graças a Deus, amados, o Senhor sempre me abençoou com as riquezas celestiais e tem me dado o necessário, assim como a minha família, para viver. Amém? Então, amados, não busque riquezas. Vamos para a explanação da palavra e desde já pegue a Bíblia, queridos, e a primeira eu vou relatar à medida que também que eu for lendo a palavra, a experiência que eu tive nesse lugar. Só que neste lugar eu tive a experiência da palavra de Deus e também fui em outros lugares, mas esta palavra, ela foi selada, eu creio, pelo Espírito Santo no meu coração. Assim eu creio que ela seja selada neste momento em seus corações. Glória a Deus. Verso 1. Ouve isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo.
quer humildes, quer grandes, tanto os ricos como pobres. Então o Senhor nos chama a atenção, todos, sem exceção, devem se inclinar para a vontade do Senhor. Amém? Verso 3: minha boca falará da sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os ouvidos para ouvir uma parábola, decifrarei meu enigma na harpa. Glória a Deus. Vamos para o verso 6. Que é eu creio que é um dos versículos mais importantes. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir seu irmão ou pagar a Deus o resgate dele, pois a redenção da alma deles é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tão pouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Glória a Deus. Amados, pelos bairros que eu andei, pelos bairros nobres que eu andei de Belo Horizonte, a palavra de Deus, amados, assim, nunca foi tão verdadeira na minha vida. Eles confiam em suas riquezas, eles confiam, os ricos, ímpios, aqui diz respeito deles, eles confiam, amados, piamente em suas riquezas. Eles confiam nos seus bens, eles levantam cedo e já pensam em seus negócios. Eles são como o mar. A Bíblia chama os povos do mundo como um mar bravo, que não se aquieta. São como ondas, queridos. Glória a Deus. Aleluias. A palavra de Deus está dizendo que eles, aleluias, não podem pagar o resgate das suas almas. Amém? Por quê? Porque a sua alma, ela só foi comprada por um preço, e esse preço é o preço de sangue que foi pago na cruz do Calvário. Amém? Queridos, muitas pessoas que não têm muito conhecimento de Deus, às vezes entram em seitas, às vezes entram em entidades, e nessas entidades, amadas, as pessoas entregam as suas almas. Sei que é um assunto, amados, chato de falar, mas devemos falar, porque o mundo espiritual, ele é real. Então, muitas pessoas, amados, perdem suas vidas, até seu sangue, queridos, achando que obras poderão salvar, mas não. A Deus está nos dizendo bem claro que eles não podem pagar o resgate das suas almas. E os recursos não podem pagar, por mais que ele faça obras, amados. A única diferença de Cristo, o estilo de vida que é Jesus, das religiões de todo mundo, é que a nossa alma, ela não é salva, queridos, por obras, e sim pela graça, porque estamos destituídos da glória de Deus quando não entendemos isso. Amém? Vamos lá. Eu quero ler esse verso 11. Amém? Vamos lá. O seu pensamento interior é que sua casa será perpétua e sua habitação de geração em geração. Dão às suas terras o seu próprio nome. Queridos, nos bairros nobres que eu sempre, assim, eu sou muito curiosa em observar as ruas, gosto de ler o nome das ruas que eu passo. E são nomes sempre, você pode reparar, nome de deputados, nome de governadores, nome de autoridades dessa terra, nomes importantes, ou de famosos, queridos. Então, os ímpios dessa terra, eles dão nome às suas propriedades e acham, sendo que são deles, das suas famílias para sempre, sendo que não ficará para eles. Por quê? Porque lá na palavra fala, se eu não me engano, Provérbios ou Eclesiastes, Salomão fala que os bens que as pessoas adquirem nessa terra ficará para uma pessoa que ela nunca viu. Então, amados, não devemos cobiçar as riquezas
terrenas, e nem não que seja errado, mas aqui fala da intenção do coração do homem. A intenção que aqui a palavra diz é que ela está ligada às riquezas. Amém? E queridos, para o rico entender isso é muito difícil. Ele entender que a riqueza não pode remir a sua alma, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Glória a Deus, queridos, que esta palavra entre no teu entendimento. Então eles dão nome às suas terras, dão nome às suas casas, queridos, e acham que aquilo será de geração em geração. Por quê? Porque um dia falecerão e, amados, será esquecido na alma dos outros homens. Amém? Porque Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Verso 12. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é sua loucura. Contudo, sua posteridade aprova suas palavras. Vamos nos atentar a esses versículos, queridos. Queridos, eu não sei as pessoas que estarão vendo esse vídeo, não sei as experiências que vocês passaram. Sei que eu sou nova, não tenho muitas experiências na vida, mas eu busco muita experiência com Deus. E isso, queridos, vale muito na nossa vida eterna, seja separação ou união eterna com Deus. Amém? Porque o Senhor não nos dá espírito de medida. Ele derrama o espírito dele por completo. Amém? Porque Deus, ele quando quer dar uma graça, ele dá por completo. Então, queridos, atentemos. O homem que está em honra. Como assim? O homem, queridos, que está, por exemplo, prosperando na sua vida financeira, ele tem casas, tem carros, tem fazendas, tem sítio, tem animais, tem propriedades, tem empregados, escravos, etc. Tem países que ainda existem escravos. Então, a palavra fala que ele não vai permanecer. Por quê? Porque um dia ele morrerá e nada levará consigo. Amém? Um dia, amados, um ex-patrão meu rico, me falou, um homem que estava prosperando muito: nossa, Márcia, nós vamos morrer, não vamos levar nada. E eu olhei nos olhos deles e falei: é verdade, nada vamos levar. Por quê, queridos? É ilusão, Deus está falando que é ilusão. Amém? O caminho deles é loucura. Por quê? Porque as suas palavras se tornam tolas, se tornam orgulhosas. Como tolas ou orgulhosas? Eles não sabem quem sou eu sou fulano de tal, eu sou uma pessoa, então se ensoberbece. Então, amados, as suas palavras se tornam vãs e ensoberbece. Por quê? Porque não há humildade nas suas palavras. Porque, amados, tem pessoas que têm poder, certo poder, e suas palavras se tornam tolas perante a sabedoria e aleluias, e a infinidade da graça de Deus. Amém? Então, amados, por que eles são como animais que perecem? Porque, amados, nós fomos feitos substância informe nas tecidos nas profundezas da terra. Salmo 139. Fomos feitos com os elementos naturais da terra. Deus forjou o homem do barro. Amém? Não vou dar ênfase a isso. Então Deus, ele forjou o homem. Ele fez o homem. Deus é um Deus criacionista. Amém? E quando entendemos que Deus é um Deus criacionista que cria, joga por terra muitas teses de religiões místicas. Então Deus é um Deus que cria. E ele criou os animais, amém? Então, amados, quando o homem dessa terra morre, ele terá que prestar conta ao Senhor, amém? Ao Senhor.
Por quê? Porque Deus fala que não sabeis que os vossos corpos não são vossos. Então, amados, Deus nos criou, Ele criou todo o ser humano, bom ou mal. Ele terá que um dia estar perante Deus. Amém? Então, busque na vida que vivemos, queridos, que essa vida é temporária, Deus. Amém? Então, o Senhor fala que o seu corpo, né, a sua carne, ela voltará para o pó, porque ela virará pó. Só que a sua alma, ela voltará para Deus. Então, amados, tudo que você cultivou terrenamente voltará para a terra. E aquilo que você cultivou espiritualmente voltará para Deus, porque Deus é espírito. E é necessário que aqueles que o buscam o adorem em espírito e em verdade, tanto nas riquezas, amados, tanto no corpo, tanto nos seus pensamentos, quanto no seu entendimento e principalmente no coração. Amém? Glória a Deus. No verso 15, querido, nos diz: mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Então, amados, a nossa alma é a fonte de todos os pensamentos, de como vamos lidar com as coisas desse mundo e dessa terra. E a sua alma, assim como diz o salmista Davi, deve estar anelada em Deus. Salmos 42 e 43 nos ensina de como a nossa alma deve estar anelada ao Senhor. Porque quando sua alma, você pede a Deus uma aliança, amados, a sua alma, Deus te dará a sua alma uma aliança de paz. Então essa paz, amados, que excede todo entendimento, não cobiçará as coisas terrenas. Amém? As riquezas, os prazeres. Por quê? Porque a riqueza, ela te dá banquetes de prazeres temporários e não frutos daquilo que é eterno. Então, amados, não adianta ter riqueza e não ter uma alma que agrada a Deus. Por isso, muitas vezes, Deus não permite certas pessoas enriquecerem. Não estou falando que é errado ter riqueza, só que essa riqueza, ela deve cogitar para a glória de Deus. E aqui eu falo, amados, de como são os ímpios. Amém? E eu vivi perto dessas pessoas, amados. Glória a Deus. Quero acrescentar, queridos, não na palavra, acrescentar na experiência, no qual relaciono com a palavra, que quando eu ia trabalhar, eu via que as construções das casas, que eram casas assim de 3 a 6 metros, assim, os seus muros de altura, eram construções em pedras, com segurança, amados. Tem casa que a gente entra de pessoas ricas, bem-sucedidas, que temos que pedir autorização para segurança, para um tanto de coisa, e eu vejo que aquilo ali sufoca, porque é uma falsa segurança, queridos. Então, seus pensamentos é que eles vão somente prosperar, e aqueles que são pequeninos, aqueles que trabalham para essas pessoas, não tem nenhum valor. O que importa para eles é que eles prosperem, que os seus nomes cheguem a patamares altos, que os seus filhos venham herdar essa riqueza, queridos. Os seus pensamentos, amados, é que eles querem explorar cada vez mais o simples, o pobre e o humilde. Por quê? Porque os seus pensamentos se tornaram obscurecidos pelo entendimento caído deste mundo. Amém? Glória a Deus. Então, amados, onde há muita riqueza e falta de temor a Deus, há muita malignidade. Falo isso porque foi permissão de Deus eu passar por aquilo ali, na empresa que eu trabalhei, para que eu possa também compartilhar. E o Senhor me deu esta palavra, porque, queridos, o Salmos 49 descreve minuciosamente como são os pensamentos dos ricos, como são os pensamentos dos ímpios, que cogitam para esta terra, que amam o mundo. E 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17 diz: não ameis o mundo, as concupiscências da carne, a concupiscência, amados, dos olhos, estão nisso. O que é concupiscência dos olhos? Você desejar
casarões, desejar carros, amém? Status. Isso são vaidade das riquezas. Vamos lá. Glória a Deus. Verso 16. Glória a Deus, é um conforto para nossa alma. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, não levará nada consigo, nem sua glória o acompanhará. Então, amados, às vezes eu estava no meu trabalho e quando eu ia trabalhar, que eu ficava bastante horas, assim, horas nos ônibus, e o Senhor, vinha o Espírito Santo meditar. Porque aqui fala, ele não levará nada consigo. Então, por mais que ele oprima o pobre não falo no sentido, no espírito, eu falo o pobre de recursos dessa terra. Então, por mais que ele oprima o pobre, por mais que ele humilhe, queridos, Deus, ele é um Deus que vê. Ele vê o seu pensamento, ele vê o seu sentimento, os olhos do Senhor correm toda a terra, porque não tem como fugir dos olhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Verso 18. Embora na sua vida ele se considere feliz e os homens o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá para a geração de seus pais e ele nunca verá a luz. Então, queridos, Deus está falando que mesmo que ele tenha aplausos nessa terra, mesmo que ele seja elogiado nessa terra, mesmo que ele tenha amizades de interesse, amém? E tudo que ele conquiste nessa terra, ele não pode entrar com tudo isso no reino dos céus. Não tem como, queridos. Não tem como. Jesus, ele disse para o jovem rico, largue tudo, todas as suas riquezas, venda para os pobres e me siga. Por quê? Porque não é que é mal, estou falando, queridos, não é que é mal você ter riquezas, mas ele amava as riquezas. E a maioria dos ricos, queridos, que eu vi, que eu frequentei as casas, eu não falo que eu frequentei uma vez ou outra, eu frequentava direto. Eles amam, sim, e os seus assuntos, amados, é de somente prosperidade, cogita para as coisas desse mundo temporário dessa terra. Porque a maioria amam as suas riquezas. E vocês percebam que eles sempre estão envolvidos com negócios. Eles prosperam, sim, nas suas faculdades, amém? Intelectuais, eles são caridosos em muitos assuntos que desinteresse deles. Mas eles, queridos, eles não entendem essas palavras espiritualmente. Então, por que Deus fala que ele não verá a luz? Porque se ele não se arrepender nessa vida, ele não verá a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. E ele irá para a geração dos seus pais. Amém? Verso 20. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Então, queridos, o salmista, ele dá um entendimento da situação caída do homem. Amados, quando não recebemos o entendimento, Isaías capítulo 11, vamos lá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Verso 11. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento. Aqui Deus fala do Messias, amém? Isaías fala do Messias. Quando ele não tem o entendimento, como assim? Quando você, queridos, é transformado nova criatura, que é uma obra da graça regeneradora, o Senhor lhe abre espiritualmente o seu entendimento para as coisas do alto. Então a sua natureza, amém? A sua natureza que era uma velha natureza, que amava as coisas do mundo, que amava as riquezas, que amava a correria do dia a dia, sem passar tempo com Deus, ela não pode agradar a Deus. Amém?
E não tem como agradar a Deus, amados, se você tiver com o coração nas riquezas. Sempre está pensando em prosperar de alguma forma. Tem pessoas que trabalham o dia todo, o tempo todo, porque a sua alma está sedenta. Então Deus fala, Ele compara que aquele que não tem o entendimento. E qual é o entendimento? É o Espírito de Deus em ti. É a mente de Cristo. É semelhante aos animais. Por quê, amados? Esse é um entendimento profundo que vamos entender. Aleluias. O homem, amados, na primeira aliança, ele sem entendimento do Espírito Santo, ele tem uma natureza caída. Amém? Herdamos a natureza de Adão. A carne é a natureza de Adão. Amém? Só que o que importa é o que flui de dentro para fora. Então, quando recebemos o senhorio de Jesus Cristo, o único que pode redimir a nossa alma é tirar daquela velha natureza de dentro para fora. Então o Senhor, Ele sopra fôlego do Espírito dele em nós e passamos a ter a vida de Cristo. Amém? Então, amados, sem a vida de Cristo, estamos, um exemplo assim, meio metafórico, estamos tipo mortos-vivos. Amém? Estamos vivos para, assim, estamos vivos assim, nós temos um espírito, só que ele não está habitado pelo Espírito de Deus. Ele está às vezes habitado por um espírito imundo, porque Deus fala, não tem como um espírito ser inabitável. Então nascemos com o espírito caído, por causa do pecado, que ele entrou no mundo e entrou em nossas vidas. Amém? Mas quando Cristo vem, ele te transforma, ele te faz nova criatura, porque Cristo veio em carne. Amém? Então, queridos, nós recebemos uma nova natureza, e essa nova natureza, que é o senhorio de Cristo na nossa mente, ela nos dá o entendimento. E sabemos e não cogitamos mais para as coisas da terra, coisas temporárias, ao contrário do homem que ainda não se arrependeu. Amém? Então, amados, eu te digo, eu não sei se uma pessoa rica verá esse vídeo, eu não sei de todas as coisas, porque só Deus sabe de todas as coisas. Mas, amados, se esse vídeo chegar na mão de uma pessoa que tem muitas riquezas, ela deve se arrepender. E não amar as riquezas. E amar mais a Deus do que as riquezas. Por quê? Porque no verso 20 afirma, eles são como os animais. Sem entendimento. Amados, não tem como ter vida sem o Espírito Santo, sem o fôlego de vida. Amém? Então a pessoa, ela é soprado fôlego. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, esta foi uma palavra, amém? É muito concernente para esses últimos dias, de que muitas pessoas, para você entender de como é o proceder dos ímpios, como é o proceder daqueles que buscam riquezas, que sempre... Porque eu não falo diretamente de pessoas ricas, mas pessoas às vezes que fazem muitas apostas, seja em cavalos, seja apostas, amados, para ganhar dinheiro em jogos. Tudo isso é coisas de concupiscência do mundo e dos olhos. Amém? O que deve vencer o mundo, queridos, é a sua fé em Jesus. O que deve vencer as riquezas é você... juntar de riquezas espirituais, porque é isso que contará naquele grande dia. É tudo que você fez aqui nessa terra e o quanto você juntou espiritualmente. Amém? Glória a Deus. É uma palavra forte, queridos, mas eu creio que Deus, Ele sempre quer falar, Ele sempre está falando, sempre está avisando. Amém? E Jesus, amados, Ele está